Olá, meu nome é Renzo Nutitelli e seja muito bem-vindo ao 14º e último dia do Desafio Dev Pro, onde eu estou te ensinando hoje no último dia, mas te ensinei Python em 14 dias com exercícios práticos e muita mão na massa. O desafio consistiu no quê? Todo dia eu te enviei uma videoaula resolvendo um exercício e te passando um pouquinho de teoria. Além disso, sempre uma lição de casa e eu vou fazer isso hoje de novo. Mas, além disso, por ser o último dia, eu tenho uma surpresa super especial para você que está aqui no último dia no final desse vídeo. Então aguarde aí que logo depois de resolvermos o desafio de hoje, eu vou te revelar qual vai ser essa surpresa. Bom, vamos para o nosso desafio. Nesse desafio, nós estamos na última sessão da lista de exercícios da Python Brasil, que é a lista de exercícios com projetos. Aqui temos o exercício de número 1, que na realidade nós já fizemos isso na lição de casa do desafio de número 11, do 11º dia. Então este programa já está pronto. Mas nós vamos resolver esta parte aqui porque ordenar elementos é um clássico em Python e você vai observar o poder do Python hoje. Aqui nós vamos pegar este programa e vamos alterá-lo fazendo o quê? Nós vamos ordenar os usuários pelo percentual do espaço ocupado. Na realidade, tanto faz ordenar pelo percentual ou pelo espaço em si, porque o resultado vai ser o mesmo. Mas nós vamos fazer essa parte da ordenação aqui agora. Então, vamos para o nosso notebook aqui. Como nós resolvemos essa parte na seção de exercícios com arquivos, eu vou copiar aqui o nosso programa, que era essa parte aqui, ó, com a nossa lista de dados e tá aqui todo o programa que nós fizemos. Eu vou copiar e vou colar no programa aqui abaixo. E aí é interessante notar como o notebook funciona. Veja que no exercício que nós fizemos anteriormente, nós criamos o arquivo usuários.txt, mas ele não se encontra aqui. Então, o notebook não mantém persistente os arquivos que nós subimos aqui. Então eu vou precisar novamente criar aqui o novo arquivo, que eu vou chamar de usuários.txt, e aí eu vou editar este arquivo para o conteúdo original, que era este aqui. Vamos copiar, vamos aqui então salvar o nosso arquivo. Vamos rodar aqui o código para ver se ele ainda continua funcionando. Relembrando que ele precisa produzir um arquivo chamado relatório.txt, que vai ficar bem aqui ao lado após a execução. Vamos atualizar aqui a pasta, veja que ele apareceu aqui, o relatório.txt, e está aqui o nosso relatório. Então, a nossa missão agora é apresentar este resultado de maneira ordenada, ou seja, fazer uma ordenação no Python e, nesse caso, ordenar de maneira decrescente, ou seja, quem está gastando mais disco vai ficar lá para cima aqui nesse programa. Então, como é que a gente resolve a ordenação no Python? A ordenação no Python é feita da seguinte maneira. Você consegue pedir, e eu vou colocar isso aqui até em um código, olha, from random import shuffle. Shuffle vem do inglês embaralhar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma lista de números, então list range de 10, e aí vamos embaralhar aqui os números utilizando a função shuffle. Quando eu faço isso, cada vez que eu rodar este programa, os meus números estarão embaralhados. Vamos rodar aqui o programa para confirmar, então olha lá, ele gerou os números de 0 a 10, mas eu embaralhei aqui nessa linha. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós conseguimos ordenar uma lista. Veja só, números.sort, que vem do inglês ordenar aqui a lista. Vou executar e veja que eu tenho uma lista embaralhada e que depois ela fica ordenada. Só que o problema que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma lista que na realidade possui dois elementos, o tamanho em disco e o usuário. Qual que é o problema aqui? O problema a ser resolvido é o seguinte, eu consigo ordenar elementos em uma lista
mesmo que elas possuam 2 elementos. Por quê? Para ordenar os elementos de uma lista, você precisa conseguir fazer a operação de perguntar o seguinte: este elemento é maior que este outro elemento? Se você consegue responder esta pergunta, você consegue ordenar qualquer tipo de lista. E em particular, o Python permite esse tipo de coisa aqui, olha, print, e aí eu vou colocar uma tupla que tem 2 elementos aqui. Eu vou colocar aqui um primeiro elemento, eu vou colocar numérico, e um segundo elemento eu vou colocar uma string. E aí você vai entender daqui a pouco. E aí eu vou perguntar o seguinte: este elemento é maior do que esse segundo elemento que eu vou colocar aqui? Por exemplo, eu vou colocar 8, e aí vai ser a aluna Amanda. Então, o Python consegue fazer comparação entre tuplas ou até entre listas. Como é que ele faz essa comparação? Ele vai comparar o primeiro elemento com o primeiro elemento. Se o primeiro elemento for maior, ele já responde maior, e por isso que deu verdadeiro aqui. Agora, se empatar o primeiro elemento, ele vai considerar o segundo. Então eu vou colocar aqui, olha, 10. Quando eu executo, o que ele faz? Ele empatou no 10, então ele vai fazer a comparação entre o R e o A. E o R, efetivamente, é maior que o A, porque o R vem depois da letra A. O R maiúsculo vem depois da letra A. Vamos inverter aqui. Eu vou colocar o menor para a gente ver o resultado distinto aqui, né? Olha lá. Então, falso. E vamos colocar aqui agora, olha, o 8 de novo. O que vai acontecer? Ele vai responder falso também. Por quê? Porque 10 não é menor que o 8. Agora, se eu der uma nota 11 para Amanda, deixa eu não comer aqui o parêntese, o que acontece? Olha lá, retorna verdadeiro. Por quê? Porque o 11 é maior que este elemento aqui. E eu consigo também, no sort, veja, ele está ordenando de maneira crescente, mas eu quero em decrescente. Existe aqui um parâmetro que é o reverse, que se eu colocar igual a verdadeiro, ele ordena, mas ele ordena na ordem reversa. Veja que ele começou de trás para frente. Então eu vou utilizar esses 2 conceitos aqui para resolver este nosso desafio. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu preciso mudar a ordem, porque eu quero ordenar inicialmente pelo tamanho de disco. E depois não tem problema eu ordenar os que empatarem, mas nenhum empatou aqui no nosso caso, por ordem alfabética. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas ordenar a ordem dos elementos que estão sendo produzidos aqui na leitura do meu arquivo. Só que quando eu faço isso, eu tenho que tomar o cuidado de trocar a ordem onde esta ordem interessa. Por exemplo, aqui, ó. Então, primeiro eu vou colocar o tamanho em disco e depois eu vou colocar o usuário para ficar coerente o meu código. E uma vez que eu tenha feito isso, o problema fica muito simples. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar a nossa lista de dados, vamos chamar o sort aplicando um reverse igual a true. Vamos rodar agora o nosso programa e veja que deu um erro aqui, olha. O erro é por quê? Porque é mais um local que eu não considerei na hora de trocar a ordem. Então, primeiro é o tamanho e esse daqui é o usuário que eu não quero considerar na minha lista de dados. Vamos executar novamente para ver se vai. Pelo menos erro ele não deu. E agora vamos ver como ficou aqui o nosso relatório. Veja lá, justamente ordenado com quem usa mais espaço em cima e quem usa menos espaço embaixo. Então, este foi o nosso último desafio, mas você tem uma última lição de casa. A lição que você vai ter para casa vai ser a seguinte: faça aqui o elemento B, ou seja, mostrar apenas os N primeiro em uso, definido pelo usuário. Ou seja, se o usuário disser que ele só quer ver os 2 primeiros, você só vai mostrar naquela lista os 2 primeiros, tá certo? E como eu tinha prometido no início desse desafio, eu tenho uma grande surpresa para você. Se você fez a sua inscrição no desafio, no último vídeo da lição de casa, eu vou compartilhar com você
todo esse meu notebook, eu vou te mandar todo esse código-fonte para você poder ir estudar baseado no código que eu produzi nessa aula e não ter que redigitar tudo de novo, mas poder comparar, poder copiar, poder alterar todos esses exercícios para você aprender efetivamente. Agora, se você não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Eu vou deixar ainda assim aqui, nesse último vídeo, o link da sua inscrição para você receber todas as videoaulas dos desafios, dos 14 dias de desafio e também todas as correções das lições de casa. E além disso, na lição de casa, na última, eu vou colocar o link para você poder ter acesso ao notebook que eu produzi durante todo esse desafio. Então é isso, DevPro, está chegando no fim, falta só a lição de casa, meus parabéns e se inscreva para receber o link do código. Grande abraço!